Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Como no episódio anterior, nós falamos do Mon-El e de como ele foi curado de sua vulnerabilidade ao chumbo por um soro que foi criado por Brainiac 5, nós achamos conveniente falar um pouco mais desse personagem extraordinário que, apesar de todos os seus méritos, acabou no mesmo limbo do Mon-El, talvez tendo uma nova oportunidade agora numa série na televisão. Ele é conhecido pelo nome de Carol Dox. Brainiac 5 é um super-herói que aparece nos quadrinhos publicados pela DC Comics. Ele é do planeta Colu e é um dos membros mais antigos da Legião dos Super-Heróis, nos séculos 30 e 31. O número 5, depois do seu nome, é uma referência ao fato de Carol ter sido o quinto indivíduo a utilizar o nome Brainiac. Bom, o Brainiac 5 apareceu pela primeira vez na revista Action Comics em 1961, sendo um personagem criado pelo Jerry Siegel e pelo Jim Mooney. Ele foi originalmente descrito como um descendente do inimigo do Superman, o Brainiac, super vilão. Vários anos depois, quando ficou claro que o vilão Brainiac era apenas um computador vivo, a história precisou ser recontada e o Brainiac 5 passou a ser um descendente do filho adotivo do vilão. E ele ficou famoso nos anos de ouro da Legião por ter inventado os clássicos anéis da Legião dos Super-Heróis, que é um dos acessórios mais icônicos dos quadrinhos da DC Comics. Muito bem, o Brainiac 5 é um adolescente de pele verde e cabelos loiros que nasceu no planeta Colu e que afirma ser, e até acredita ser, descendente do Brainiac original, que era um dos inimigos mais mortais do Superman. A ideia dele era entrar para a Legião para tentar compensar a humanidade pelos crimes cometidos pelo seu tataravô vilão. A história dele tem poucos detalhes, mas é mais ou menos assim. Quando se descobriu que o Brainiac 1 era um androide criado pelos tiranos do computador, o Brainiac 5 acabou descobrindo que, na verdade, era descendente do Brainiac 2, o líder da rebelião contra os tiranos, além de ser o clone do Brainiac original. Deu para entender? Esse super-herói genial, além de criar os anéis voadores e salvar a vida do Mon-El, ainda desenvolveu um cinto de campo de força que acabou se tornando o dispositivo que mais caracteriza esse personagem. Mas teve pelo menos uma invenção dele que deu muito ruim. E ele desenvolveu, numa certa aventura, o supercomputador Cômputo, que tentou dominar o mundo e no caminho acabou matando uma das 3 cópias da Moça Tríplice. E ela acabou virando apenas Moça Dupla. Tudo bem, no final ele conseguiu destruir a coisa com uma força antimatéria que ele mesmo criou. Outro experimento dele que deu errado foi aquele em que ele, junto com o legionário honorário Ron Vidar, transformou o colega cientista, professor Jackson Rugart, no psicótico e todo-poderoso Homem Infinito. Então teve 2 oportunidades em que as invenções dele deram muito errado. Com o passar do tempo, o Brainiac 5 começou a ser retratado como um personagem instável. Parece que ele tinha uma paixão secreta pela Supergirl, e como era um gênio, mas um gênio tímido, ele acabou inventando uma duplicata robô dela, só porque não tinha coragem de pedir a garota em namoro. Brainiac 5 possui um intelecto de grau 12, que lhe garante essas habilidades super-humanas de cálculo, de memória surpreendente e de know-how técnico excepcional. Ele só não consegue vencer mesmo a timidez. E apesar de ter uma inteligência superior, esse super-herói já cometeu grandes, imensas burradas. Embora ele seja altamente inteligente e tenha habilidades sobre-humanas, é verdade que Brainiac 5 não teve tanto destaque quanto outros super-heróis mais populares. Primeiro, talvez porque a Legião dos Super-Heróis, da qual ele faz parte, não é mais tão conhecida pelo público em geral como outros grupos de super-heróis como a Liga da Justiça ou mesmo os Vingadores. Isso automaticamente limita a exposição e a popularidade dos personagens associados a essas equipes. Além disso, o Brainiac 5 é um personagem complexo que muitas vezes foi retratado como um descendente do vilão Brainiac. Isso acabou marcando a história dele. A sua aparência verde e o seu comportamento lógico e distante parecem dificultar a conexão emocional dos leitores com ele, em comparação com super-heróis que aparecem como mais humanos ou com histórias de origem mais simples. Outra coisa que cria problema para ele é a falta de histórias solo em que ele tenha a oportunidade de se mostrar e contar um pouco mais sobre ele mesmo. Embora ele tenha aparecido em várias histórias da Legião dos Super-Heróis,
Ele raramente recebeu sua própria série em quadrinhos. Isso limita suas oportunidades de desenvolvimento enquanto personagem e também limita a exploração de suas habilidades e motivações de uma maneira mais profunda. É importante mencionar também que a popularidade de um super-herói pode variar com o tempo e de acordo com as preferências dos leitores e dos fãs. Alguns personagens têm períodos de destaque e popularidade, enquanto outros podem ficar num segundo plano por algum ou mesmo por muito tempo, como é o caso do Brainiac 5. Pode ser que ele, como um super-herói sem sorte, já que até agora ele não teve a mesma exposição e a oportunidade que outros personagens tiveram, de repente se reconheça nele um potencial pelas suas características e pelos seus poderes, e ele acaba encontrando uma nova oportunidade. No entanto, é importante dizer que o sucesso de um super-herói não é medido apenas pela sua popularidade. Cada personagem contribui de maneira única para o universo em que ele está inserido. E o Brainiac 5 certamente possui por aí fãs dedicados que apreciam as suas habilidades intelectuais e também as suas interações com os demais membros da Legião dos Super-Heróis. No próximo episódio, nós vamos falar de outro membro da Legião dos Super-Heróis. Então, até lá!